Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos aqui no Lar Espiritual Seara de José para mais uma roda de conversa sobre o livro Os Mensageiros, né? Essa série que a gente está fazendo sobre a vida no mundo espiritual. Começamos com o nosso lar e hoje estamos fazendo o livro Os Mensageiros. Chegamos ao capítulo 26, ouvindo os servidores, mas antes, a tudo sempre dai graças. Então vamos agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade bendita da caminhada terrena, agradecendo a Jesus por ser esse farol guia que trouxe tanto conhecimento, tanta informação para nós, né? Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através dele, e esse ir ao Pai através dele é através daquilo que ele nos trouxe, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que nós temos que fazer. Bom, chegamos hoje então ao capítulo 26, ouvindo os servidores. Vamos à leitura e a gente vai fazendo comentários conforme a leitura avança. Para quem não se lembra, nos capítulos anteriores, nós tivemos a oportunidade de ver eles no posto de socorro atendendo pessoas que estavam dormindo, né, em sono profundo, em sonhos profundos. Sonhos não, pesadelos, né? E depois também a questão da oração, a importância da oração para a vida nossa, tanto dos encarnados como dos desencarnados, né? A importância da oração para a gente ter essa ligação, né, com o divino. Então vamos lá. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos, animadamente, Ismália recebia senhoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal. Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador, Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Esse espírito de solidariedade e imenso afeto é o que nós, e essas lições de vulto, às vezes extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, são as lições que nós tiramos do nosso dia a dia, principalmente para as pessoas que fazem atendimento fraterno, né? Que às vezes com problemas banais, a gente pode, banais assim do dia a dia, podemos tirar grandes lições e até auxiliar as pessoas que vêm nos procurar nos atendimentos fraternos. E era isso que o Aniceto estava fazendo, com o espírito de solidariedade e imenso afeto, que isso é o que é o mais importante. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres, sem o menor gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Vejam bem. Energia e amizade, organização e entendimento. É como deve funcionar também, não só uma casa espírita, como o nosso próprio lar. Nosso próprio lar tem que trabalhar dessa forma, tem que funcionar dessa forma, com energia e amizade, com a organização e principalmente com entendimento entre as pessoas que moram no lar. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Neste momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem hesitação. Esse chefe era Aniceto. Nossos mensageiros certificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, e o velho aqui ele usa o termo velho para a gente ter a noção da idade do personagem, né? E não numa forma de
de uma forma jocosa, uma forma sem respeito. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Aliás, peço desculpas. Aqui atrás, quando eu falei que era o chefe, eu falei Aniceto, na realidade era o Alfredo, que é o chefe do posto de socorro, e não Aniceto, que é o chefe da equipe do André Luiz e do Vicente, que estão conhecendo esse posto. Então, peço desculpas. Onde eu falei Aniceto é Alfredo. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Aqui, o Alfredo alerta o Alonso que nós, enquanto pais, às vezes nem sempre conseguimos atender os filhos no que eles realmente necessitam. Às vezes a gente dá muitas posses ou muitos presentes, muitas coisas, e às vezes não damos o que realmente eles necessitam, que é apoio, que é auxílio, que é um amor, que é carinho, essas coisas que nós deveríamos dar aos nossos filhos. Não estou generalizando, mas muitos acontecem disso, né? E que lá, do outro lado, a gente acaba descobrindo o que realmente importa, o que realmente faz necessidade aos nossos filhos. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, Senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos à noite, quando me concentro nas preces habituais. Sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza, que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável. Então aqui o relato do Alonso é que mesmo durante os trabalhos dele, já era um trabalhador do posto, as lamúrias da família aqui na terra alcançavam ele, porque os nossos pensamentos, quando nós firmamos pensamentos, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos sentimentos, alcançam eles lá. Então ele sentia todos as tristezas que a esposa e os filhos estavam enfrentando aqui na terra. Vamos ver o que Alfredo decidiu sobre essa situação do Alonso. E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu.
Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Vocês estão vendo que ele quer pedir para os parentes deles que ficaram na terra, ou seja, a esposa e os filhos, que o coração dele ainda é frágil e necessita de amparo deles, ou seja, que essas sensações que eles estão tendo, essas tristezas, e é normal a gente sentir, mas que essa tristeza excessiva está inclusive atrapalhando ele lá, está causando problema para ele enquanto desencarnado. Quem sabe me considerar agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Um grupo de amigos espiritistas significa que tinha uma casa espírita próximo da casa onde ele morava. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. E agora vem a ponderação do Alfredo. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro. Nossos emissários poderão conduzi-los nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você, pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade, e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. E é imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. O que diz aqui o Alfredo? Que sim, ele gostaria de ajudar e talvez esteja até propenso a auxiliar, a permitir que ele vá visitar a esposa e os filhos, mas que teme pela segurança do próprio Alonso, porque o coração dele ainda não está fortalecido. Não sei se vocês lembram, quem leu ou quem acompanhou com a gente, a visita de André Luiz à casa dele, quando ele foi visitar a mulher e os filhos, né, um dos últimos capítulos do livro Nosso Lar, o penúltimo, o antepenúltimo e o penúltimo, em que ele também, quando ele se sentiu lá na casa e viu todas aquelas situações, inclusive um outro homem morando com a esposa, com a antiga esposa, com a viúva, o quanto aquilo abalou, o quanto deixou ele transtornado. No filme, inclusive, ludicamente, ele quase foi praticamente transportado para o umbral e voltou, quando se recuperou novamente. Então era esse o receio que Alfredo tinha em relação a Alonso. Alfredo continua. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus não nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. A soledade é a saudade, né? Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto vivem chorosos e desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a quem fomos chamados. Em quem ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à espera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação, que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho
que haviam abandonado. Então, o Alonso aqui tem um grande risco que o Alfredo está tentando evitar, que ele caia em total desespero ao ver a situação de penúria da viúva e dos filhos, que possa fazer com que ele fique preso à casa, com que ele não consiga mais voltar para o trabalho. E ele também faz um alerta que Deus não desampara ninguém, só que cada um tem que seguir o seu caminho, né? A cada um tem... além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar a própria realização. Cabe a cada um deles sair dessa situação, entender que o pai faleceu, mas a vida continua. De alguma forma eles têm que superar isso. Isso cabe para nós também. Quando nossos pais se vão, ou quando nós nos formos e os nossos familiares ficarem, nós temos que tentar entender que cada um segue o seu caminho. A cada um é feito de acordo com as suas necessidades. Eu sei que é difícil, mas não vigiaram o coração, continua Alfredo. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia os prantos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pela visão das tentações. Ou seja, eles ficaram tentados a viver a vida encarnada novamente, para poder auxiliar os familiares. E não é assim, né? A gente talvez vai chegar nesse ponto que como é que a gente pode, do outro lado, ajudar quem fica aqui e como nós aqui podemos ajudar quem está do outro lado. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos regalados, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão. Eu gostei dessa colocação do Alfredo. Os voos de grande altura pedem asas fortes. O Alfredo coloca que o Alonso não estava preparado para esse grande voo, né? O Alonso ainda não estava preparado. Pode ser que ele fique preparado uma hora, e aí ele será autorizado a ir, mas com a segurança de que ele vai e volta. O administrador abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, identificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. E o próprio André Luiz deve ter, tipo assim, essa história eu conheço. Ele passou por isso. E ele entendeu o porquê Alfredo não permitiu que Alonso fosse. Porque ele mesmo passou por algo parecido. E talvez ele tivesse até mais preparado do que Alonso estava. Ele estava em nosso lar, numa colônia mais elevada. Ele estava numa situação talvez até um pouco melhor do que Alonso. E mesmo assim ele falhou. Então ele entendeu o porquê Alfredo, para a proteção do próprio Alonso, negou a ida dele ao lar dos filhinhos e da esposa. Chegando à questão de interpretação do capítulo 26, no diálogo entre Alfredo e Alonso, qual é o principal ensinamento transmitido pelo administrador em relação à saudade da família? A saudade deve ser alimentada constantemente, pois fortalece o vínculo espiritual e justifica o afastamento das tarefas atuais? Não sei. A saudade é natural, mas deve ser equilibrada, evitando que se transforme em perturbação que impeça o cumprimento dos deveres espirituais.
A saudade deve ser eliminada completamente, pois todo apego familiar prejudica a evolução espiritual. Nessa aqui, com certeza não. Com certeza não. A saudade só pode ser resolvida com visitas frequentes ao plano terrestre para aliviar o sofrimento emocional? Também não. O Alonso não pôde fazer essa visita justamente porque ele sofreria um grande risco de não conseguir retornar ao posto de socorro. Nosso amigo Arlindo já respondeu, né, para quem não ouviu, a resposta é a B. A saudade é natural, mas deve ser equilibrada, evitando que se transforme em perturbação que impeça o cumprimento dos deveres espirituais. A ideia central do capítulo. O verdadeiro progresso espiritual exige equilíbrio emocional e disciplina interior, especialmente diante da saudade dos entes queridos. A saudade é natural, mas não deve se transformar em sofrimento descontrolado. O sentimentalismo excessivo pode prejudicar o espírito, afastando-o dos seus deveres. A separação entre os seres ocorre por necessidade de aprendizado e evolução. É preciso confiar na vontade divina, mantendo-se firme no trabalho e no aperfeiçoamento espiritual. E eu falei que eu ia comentar uma forma, né? Nós temos que rezar, orar, vibrar para que os nossos entes queridos que já nos precederam, que já foram para a vida espiritual, estejam bem, estejam em evolução, estejam podendo já estar trabalhando, podendo já se fortalecer, criando asas fortes, para que aí sim, se for merecimento nosso, que possamos até receber mensagens deles. Porque eles só vão mandar mensagens, ou eles só vão nos visitar em sonhos, se for o caso, se eles estiverem fortalecidos. Senão, não tem como. Podemos até receber mensagens deles, mas por um emissário e não diretamente por eles. E aqui está o equilíbrio espiritual e o sofrimento humano. Tá? Nós estamos numa escada evolutiva. Essa escada evolutiva é de todos nós. E a natureza não dá saltos. Nós não vamos conseguir sair daqui e virar anjo de uma hora para outra. Fala, Arlindo. Messias, foi o André Luiz que ele não... Foi o André Luiz que não deixou o Alonso... Não, foi o Alfredo. O Alfredo. O Alfredo, que é o chefe do posto de socorro. O André Entendi. Luiz estava acompanhando ele, ouvindo as instruções, Entendi. e deve ter relembrado o que aconteceu com ele. Com o André Luiz. Com o André Luiz. O André Luiz deve ter relembrado mentalmente, pô, isso aconteceu comigo. Né? Entendi. Ele, no filme, para quem viu o filme, até fica claro, ele vai para o umbral e volta, né? Ele vai para eu sei, ele vai para o umbral e volta. E não percam o próximo capítulo, capítulo 27, O Caluniador. Uma história muito, muito boa, tá bom? Muito obrigado. Aqui o nosso muito obrigado. E até a próxima aula, se Deus assim permitir. E Ele permite, com certeza. Até mais.